Olá para você que nos acompanha aí no nosso canal e vamos dar aqui a nossa continuidade em nosso estudo de escatologia. Hoje nós vamos estudar sobre a soltura de Satanás. Então veremos aí dentro do nosso programa escatológico que vai chegar um tempo que Satanás ele será preso e posteriormente ele será solto. Então agora, estudando sobre o milênio, ou melhor dizer, sobre o final do milênio, veremos então agora sobre a soltura de Satanás e o que ele então fará quando ele for solto. Para que nós possamos aí nos identificar onde nós estamos aí dentro do nosso mapa cronológico, na sua tela então aparecerá esse gráfico da linha do tempo, para que você possa saber o que já estudamos e onde nós estamos e o que ainda falta nós estudarmos. Então, nessa linha do tempo, na nossa visão pré-milenista, as sequências dos eventos escatológicos estão postas diante da sua tela e nós já estudamos sobre Israel. Definimos que Israel e igreja são povos distintos, povos diferentes. Nós não podemos mesclar os dois, porque quando nós mesclamos os dois, quando nós falamos que a igreja já existia no Antigo Testamento, quando nós falamos que a igreja, de certa maneira, substituiu Israel, isso traz graves desdobramentos para a nossa teologia escatológica. Ruim. Então, a gente precisa fazer essa definição. E foi o que nós fizemos em nossas lives. Israel é Israel, igreja é igreja. Hoje nós estamos vivendo no período e na era da igreja, a dispensação da igreja, e o primeiro evento escatológico que nós estamos aguardando e esperando é o arrebatamento da igreja. Esse arrebatamento que acontecerá, ele será antes da tribulação, como nós definimos. Nós não somos pós-tribulacionistas. Os pós-tribulacionistas, eles acreditam que o arrebatamento e a segunda vinda acontecem no mesmo dia, que o arrebatamento ele é só depois da tribulação, ou seja, a igreja, dessa maneira, passaria pela tribulação. Mais uma coisa que a gente precisa entender é que, meus irmãos, quando nós estudamos sobre as 70 semanas de Daniel, nós percebemos que esse relógio que Deus colocou sobre Israel, 490 anos, a igreja não está inclusa dentro desse cronograma das 70 semanas de Israel. Então perceba que já se passaram 69 semanas, ou seja, 483 anos, foi a contagem que Deus ele deu para a nação de Israel. Quando Cristo morreu ali na cruz, o relógio parou. O relógio parando, Israel foi posto de lado e inicia-se então a era da igreja. Esse relógio ele voltará à sua contagem novamente. E quando será? Quando a igreja for tirada daqui. Daí, aqueles 7 anos que ficou faltando para completar os 490 anos, ou as 70 semanas de Daniel, ele então se iniciará para a sua conclusão. E a igreja não estará na última semana de Daniel. Mas os pós-tribulacionistas, eles acabam dizendo que a igreja passará pela tribulação. Mas nós vimos que não, a igreja não passará pela tribulação. Nós seremos arrebatados, estaremos com Cristo no céu, passaremos pelo que a Bíblia chama de tribunal de Cristo, é o julgamento somente da igreja, somente dos crentes, e ficaremos lá no céu acompanhando tudo e acompanhando os terrores que estarão acontecendo aqui na terra. Aqui na terra, os terrores estarão acontecendo durante um período de 7 anos, onde nós teremos um certo líder mundial, que é o anticristo, o iníquo, e ele estará dominando o mundo neste período. E a ira de Deus estará caindo continuamente aqui na terra, sendo ditada pelos 7 selos, pelas 7 trombetas e pelas 7 taças que são derramadas aqui na terra. A ira de Deus estará acontecendo. No final, então, da tribulação, acontece a segunda vinda, que nós já estudamos também. A segunda vinda literal de Cristo, onde ele pisará aqui na terra. E nós, como igreja de Cristo, desceremos juntos com Cristo. Cristo travará uma batalha, que a Bíblia chama de Armagedon, a batalha do Megido, que acontece no Vale do Megido. Evidentemente, Cristo vencerá esta guerra, e ao vencer essa guerra, após isso, ele convocará todos os sobreviventes para um julgamento, que nós chamamos de julgamento das nações.
ou julgamento do trono da sua glória. É o julgamento que está descrito em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, onde Cristo, ele separará os bodes das ovelhas. E dessa maneira, os bodes serão mortos nesse julgamento, que terá uma duração de 75 dias, já estudamos sobre isso também, e as ovelhas, ou seja, os salvos da tribulação, aqueles que aceitaram a Cristo, eles serão convidados para participarem do milênio. Ou seja, vocês vão viver mais 1000 anos. Então, Cristo está convidando eles e eles então participarão do milênio de Cristo. E estudamos também sobre o milênio. Como será o milênio, o que acontecerá no milênio. Então, nós vimos as características, curiosidades do milênio. Então, de uma maneira geral, Cristo estará presencialmente aqui na terra, em Jerusalém, governando todo mundo e regendo todas as nações com cetro de ferro. Nós, como Igreja de Jesus Cristo, estaremos auxiliando a Jesus nesse reinado e nesse julgamento que ele estará fazendo no mundo inteiro durante os 1000 anos. Além da igreja, quem estará também auxiliando Jesus Cristo? Os salvos do Antigo Testamento serão ressuscitados após a tribulação também para participarem do milênio. Nós vimos a figura de Davi, que será convidada para ser um tipo de príncipe em Israel. Os 12 apóstolos, que também serão ressuscitados, evidentemente ali junto com a igreja, eles também serão convocados para sentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então nós teremos aí um mundo de perfeição, um mundo onde Cristo estará reinando, e o início do milênio começará somente com salvos, mas evidentemente outras pessoas nascerão no milênio, e essas pessoas que nascerem no milênio precisam tomar uma decisão em crer ou não crer em Jesus Cristo. Então, nós paramos aí e agora nós vamos ver e analisar sobre o finalzinho do milênio. Como será o final desta era de ouro da humanidade que a Bíblia chama de milênio de Jesus Cristo. Então, para isso, nós leremos Apocalipse capítulo 20, versículos 10 a 7, que vai falar sobre a soltura de Satanás, e aqui a gente já iniciaremos também sobre o assunto da guerra, que aqui é chamado de Gog e Magog. Então eu lerei esse texto, preste bastante atenção e lembre sempre disso. Caso você tenha qualquer dúvida, qualquer pergunta ou mesmo um comentário, aproveite para escrever aí no nosso canal, para escrever nos comentários, faça a sua pergunta, que a gente vai procurar, na medida certa, estar respondendo para você. Então, começando do versículo 7, diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, aqui está a descrição, então, da finalização desse período do milênio. Então, nós percebemos que Satanás aqui ele será solto. Os irmãos lembram que nós já estudamos que Satanás ele foi aprisionado logo na segunda vinda de Jesus Cristo, quando Jesus veio para vencer a batalha do Armagedon, e ele foi inaugurar o milênio. Para a inauguração do milênio, nós temos o aprisionamento de Satanás. Ele foi lançado no abismo, foi acorrentado no abismo e ficará aprisionado todo esse período de 1000 anos. Isso significa que no milênio nós não teremos atividade satânica, nós não teremos atividade demoníacas, porque Satanás ele foi então aprisionado. Mas o versículo diz que é necessário que Satanás ele fosse solto após o milênio. Por que era necessário ou será necessário que Satanás seja solto após o milênio?
Meus irmãos, grave bem isso. A soltura de Satanás, ela só tem um propósito. A soltura de Satanás tem apenas um propósito. Qual é este propósito? Reunir o joio. O joio, então, será reunido quando Satanás, dessa maneira, for solto. Então, vamos nos identificarmos aqui onde a gente está. Olha, quando Cristo iniciar o milênio aqui na Terra, nós teremos 2 tipos de pessoas, corpos diferentes aqui na Terra. Nós teremos as pessoas que estarão aqui no milênio com corpos glorificados, ou seja, são aquelas pessoas que morreram ou que foram arrebatadas e foram ressuscitadas com corpos glorificados. Então, quem é que estará no milênio com corpo glorificado? E quando eu falo corpo glorificado, eu já estou falando um corpo celestial, aquele corpo que Jesus Cristo ressuscitou, então semelhante àquele corpo. Quem estará com o corpo glorificado? A igreja de Jesus Cristo. Então, todos os crentes que fazem parte da igreja, e grave isso na sua mente. Quem é que faz parte da igreja? A igreja nasceu em Atos capítulo 2 e a sua conclusão será no arrebatamento. Então, dentro desse período, salvos dentro desse período, eles fazem parte da igreja de Cristo. Quando acontecer o arrebatamento, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, quem estiver vivo terá o seu corpo transformado e glorificado, e todos nós subiremos para encontrar Jesus Cristo nos ares. Então, a igreja estará presencialmente no milênio com corpos glorificados. Quem mais estará com o corpo glorificado? Os salvos do Antigo Testamento. Nós estudamos que os salvos do Antigo Testamento também serão ressuscitados, não no arrebatamento da igreja, porque o arrebatamento é somente para a igreja, mas eles serão ressuscitados após a tribulação. Quando Jesus Cristo voltar na sua glória, haverá a ressurreição dos salvos do Antigo Testamento e eles também serão convidados a participarem do reino milenar de Jesus Cristo aqui na terra. Eles, então, estarão também com corpos glorificados. Quem mais estará com corpo glorificado? Os salvos que creram em Cristo na tribulação, as pessoas que creram em Cristo na tribulação e morreram na tribulação devido à perseguição que foi levantada. Estes também serão ressuscitados após a tribulação, junto com os salvos do Antigo Testamento, e eles também terão corpos glorificados e serão convidados a participar do reino milenar de Cristo, e eles também terão corpos glorificados. Então, estas pessoas, estes grupos de pessoas, esses salvos, estarão com corpos glorificados no milênio. E aí, esses que estão com corpos glorificados, eles não podem mais casar, eles não podem reproduzir, eles não podem ter filhos, porque foi isso que Jesus Cristo ele disse lá em Mateus, que na consumação do tempo, nós não casaremos, nem daremos a outras pessoas em casamento, mas nós seremos semelhantes aos anjos de Deus no céu. Ou seja, nós então não poderemos mais ter filhos, se casar. Então, para quem tem corpo glorificado, não haverá reprodução. Mas existe um outro grupo que estará no milênio e eles terão corpos naturais, esses corpos que nós temos hoje. Evidentemente, corpos adaptados para viver 1000 anos, mas não são corpos glorificados. Quem serão estes? Os sobreviventes salvos que crerem em Cristo na tribulação. Haverá muitas pessoas que no período da tribulação irão crer em Cristo, algumas delas irão morrer e outras ficarão vivas, conseguirão passar pelos 7 anos de tribulação sem passar pela morte. São justamente estas pessoas que são as ovelhas que Jesus Cristo põe do seu lado direito e fala para elas: vinde benditos do meu Pai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Estes, meus irmãos, eles continuarão com seus corpos naturais. O mesmo corpo que eles passaram pela tribulação é o corpo que eles entrarão no milênio. Evidentemente, eles terão uma bênção de Jesus Cristo e essa bênção trará para eles longevidade, porque eles são convidados a viverem 1000 anos. Ou seja, eles terão corpos naturais, mas adaptados para viver 1000 anos. Esses corpos não são glorificados.
Ou seja, os salvos do milênio, da tribulação, que não morreram na tribulação e entraram no milênio, eles poderão reproduzir, eles poderão se casar, poderão dar-se em casamento e poderão ter filhos. E os filhos poderão ter outros filhos, e os filhos dos filhos vão ter outros filhos, e assim continuamente. E dessa forma, a terra também, ela crescerá e se multiplicará. Então, note que estes com corpos naturais poderão ter filhos. Ou seja, no milênio, nós teremos pessoas nascendo que terão que tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo. Os pós-tribulacionistas, que são aqueles que acreditam que a igreja passa pela tribulação, eles criam um espantalho a respeito de nós que somos pré-tribulacionistas. Eles dizem que nós pregamos que no milênio só se terá pessoas salvas. Mas eles dizem isso porque não conhecem o pré-milenismo, o pré-tribulacionista. Então a gente percebe dentro do nosso estudo que nós teremos pessoas no milênio, ou melhor, nascendo no milênio, que não são salvas e elas precisarão tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo para receberem a vida eterna, receberem esta salvação. A inauguração do milênio será só de salvos. Então, só salvos estará no primeiro dia do milênio. Mas, com o passar do tempo, as pessoas estarão nascendo no milênio e essas pessoas precisarão tomar uma decisão ao lado de Cristo. As que crerem em Cristo, evidentemente, serão salvas. Mas as que não crerem em Cristo, elas não serão salvas. E são estas pessoas, meus irmãos, justamente esses não salvos, que não se submeteram a Jesus Cristo no milênio, que não depositaram sua fé em Jesus Cristo no milênio, é que Satanás, quando for solto, vai enganar estas pessoas. Então, note que serão estas que Satanás enganará. Por isso é necessário que Satanás seja solto, para que ele, vamos dizer assim, facilite o serviço. E ele vai conseguir arrebanhar todo o joio, todos os que não são salvos. E quando ele arrebanhar, ele vai montar um grande exército que aqui em Apocalipse é chamado de Gog e Magog. É um termo, meus irmãos, emprestado que João ele usa, ele pega do Antigo Testamento, que está lá escrito em Ezequiel, capítulo 38, capítulo 39, ele pega o termo emprestado e aplica para esta guerra. Então ele chama essa guerra de Gog e Magog, que é o ajuntamento de todos os ímpios que nasceram no milênio e não se renderam a Jesus Cristo. Essas pessoas tentarão varrer Israel do mapa, eles sitiarão ali Israel, tentarão combater contra Jesus Cristo, mas o texto que nós lemos aqui em Apocalipse diz que rapidamente Jesus Cristo ele faz descer fogo do céu e consome tudo e todo mundo. Então a gente percebe a vitória rápida e repentina de Jesus Cristo, mas existe essa permissão de Jesus, que Satanás será solto, Jesus ele vai permitir um período de tempo em que Satanás vai conseguir arrebanhar essas pessoas vão se deslocar até Jerusalém, até Israel, ali aos redores de Israel, para tentar fazer uma guerra. E nessa tentativa de guerra, eles então perderão esta guerra. Talvez eles aproveitarão até aquele momento, porque as nações são obrigadas, pelo menos uma vez por ano, e visitar Jerusalém. Então talvez eles vão aproveitar, vão combinar e aproveitar essa viagem que eles vão para lá, e nesta viagem, então eles combinam lá para tentar varrer Israel do mapa, mas é exatamente nesse exato momento que Jesus Cristo ele vence a guerra. Então você percebe que a vitória de Jesus foi algo rápido e repentino. E o que acontece então com Satanás, o diabo? Jesus ele pega Satanás, pega o diabo e lança ele para o lago de fogo. Então você nota que agora sim, Satanás é lançado para o seu destino eterno. E ele está sendo a terceira pessoa a inaugurar o lago de fogo. Lembre disso, inferno e lago de fogo são localidades diferentes, tá bom? Inferno e lago de fogo são localidades diferentes, não é a mesma coisa. Quem foi lançado no lago de fogo primeiro? Como nós estudamos,
no final da tribulação, na Batalha do Armagedon, Jesus Cristo lançou lá 2 seres humanos. Quem são? O anticristo e o falso profeta. São 2 seres humanos que inauguraram o lago de fogo. A terceira pessoa é um ser angelical, que seria o Lúcifer, próprio Satanás, ele que será lançado para o lago de fogo. Posteriormente disso, nós teremos então um grande trono branco e muitas outras pessoas, ou todos os ímpios, melhor dizendo, serão também lançados lá. Serão tirados do inferno e lançados para dentro do lago de fogo. Mas isso é assunto para as próximas lives que teremos. O que nós faremos então na próxima live? Vamos estudar um pouco melhor sobre esta guerra, Gog e Magog. Será que é igual? É a mesma guerra que está descrita em Ezequiel 38 e 39? Ou isso aqui é uma guerra diferente? Então a gente vai definir aqui as coisas, tá bom? Então continue nos acompanhando, faça a sua pergunta, faça o seu comentário e a gente vai, na medida do possível, tentando responder a cada um. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.